Muito Mas você já tá craque, né, Acre? Tô tentando. Hoje atravessou tudo. Hoje Você atravessou. tá um blogueiro já, viu? Ai, ai, ai. Deixa eu apresentar. Muito boa noite a todos. Nós temos mais uma edição do nosso LACAP Convida. Hoje convidando as ligas de... Eita, rapaz, o som aqui tá dureza. Vamos zerar o som de todo mundo. Pronto. Agora eu que mando na festa. Mais uma edição do nosso LACAP Convida. Hoje a gente está convidando as ligas de otorrinolaringologia e cirurgia, junto com a nossa liga de cirurgia de cabeça e pescoço. Tivemos vários problemas que atrasaram o nosso começo, iniciou tudo atravessado, e isso é um ótimo sinal de que a noite vai ser agradável, porque quando dá errado é porque dá tudo certo. Hoje nós temos dois convidados de fora, a gente expandiu as fronteiras de Santa Catarina. E acabaram de dizer que está mudo aqui, rapaz. Não está mudo não, Jamile, não está mudo não. Hoje expandimos as fronteiras de Santa Catarina, temos convidados de fora do estado, já deu para ver pelo início que alguns são pessoas conhecidas e já estavam matando saudade, mas a nossa primeira convidada é uma mulher, então a gente vai começar pelas mulheres. Ela que é formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, fez residência no HU de cirurgia geral, teve o desprazer de me ter como staff na época da cirurgia geral, e hoje faz residência em cirurgia de cabeça e pescoço na USP, que talvez seja o sonho entre 11 cada 10 estudantes de medicina, e ela vai contar o segredo de como passar na USP. Não sei qual é, porque eu não consegui, mas ela vai contar. E Camila, seja muito bem-vinda, a irmã da Cabica, ex-aluna da Unisul. Descobri isso essa semana por um acaso. Muito bem-vinda, Camila. Está destravado o som da Camila? Oi, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, obrigada pelo convite, Acre. Muito bom ver vocês. Eu sei que você expandiu aí as fronteiras de Santa Catarina, mas eu ainda me considero uma catarinense. Sinto falta de casa todo dia aí, apesar de estar aqui só 2 anos. E não foi um desprazer, com certeza não foi. E acho que um dos principais motivos de eu ter passado realmente foi ter você como meu professor, né? Eita, que puxação de saco, meu Deus do céu. Não teria nem feito se não fosse por vocês, né? Oh, que legal, que legal. Que bom ouvir isso, bom ouvir isso. Que bom. E o nosso outro convidado está quase do outro lado do mundo, está quase no Canadá, né? Já é quase outro país. Quando a gente fazia residência junto, eu falava que ele morava em outro país, ele achava que eu estava sendo xenófobo, mas quando ele veio para cá, ele viu que é outro país. Otorrinolaringologista e cirurgião de cabeça e pescoço. Tomou um rumo completamente diferente, fez faculdade no Rio de Janeiro, saiu antes de amolecer, como diria Pedro Vial, foi para São Paulo fazer cabeça e pescoço, saiu antes de endurecer, como diria o Pedro Bial, né, Didi? E hoje é professor da Universidade do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E tem uma outra coisa que depois eu vou perguntar se eu posso contar ou não. Mas é o meu colega Didi, Diógenes. Oxe, como você tá, cabra safado? Cadê o som do menino, rapaz? Vamos dar o som pro menino. Boa noite, doutor Acre. Diferente aí da doutora Camila, não sei se eu posso dizer que foi um prazer, porque Acre foi meu R-. Então, sabe, vocês que vão ser residentes, o R1 é aquele que segura a bucha, né? Então, eu passei o ano ali limpando o chão do hospital, fazendo tudo. Eu disse, quando entrar meu R-, ele vai fazer isso. E ele conseguia me driblar com essa carinha dele. Eu passei 2 anos de R1. Mas, enfim, é um parceiraço aí, amigão, e estou feliz aqui de lhe ver, para nós conversarmos aí sobre como é que um otorrino virou cabeça e pescoço. Isso é uma coisa que vai ser interessante de desmistificar, né? Como é que um otorrino vira cirurgião de cabeça e pescoço, né? Nós temos um roteiro de perguntas, mas assim, a gente não vai ser obrigado a seguir o roteiro, né? A gente vai poder abrir para as perguntas de todo mundo, então quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. A gente não vai falar só de cirurgia de cabeça e pescoço, o objetivo é a gente falar de residência, mercado de trabalho, como estuda, por onde estuda, o que faz. Vou tentar ser pontual agora, pelo menos na 1 hora de
de aula aí e vamos tentar extrair o máximo aí dos dois aí que tem. Vou começar pelo Diógenes, que já está no mercado de trabalho, né? Já que ele levantou essa bola aí da otorrino, né? Como que o otorrino vira cabeça e pescoço. Explica pra gente, Didi, como é que faz para ser um cirurgião de cabeça e pescoço? Ah, cara. Vou explicar, acho que são uma especialidade muito bacana, acho que vai falar um pouco aí, o pessoal já conhece. Minha história na otorrino foi que eu entrei na otorrino, a princípio eu nem imaginava virar cirurgião de cabeça e pescoço, mas eu sempre tive aquela pegada de sair para os alunos, né? Eu fiquei escolhendo, eu decidi fazer otorrino meio que quase aos 45 do segundo tempo, porque eu ficava meio na pegada, você clínico, você cirurgião, você clínico, você cirurgião, você clínico, e aí eu tentei pegar uma que fosse um meio termo, e aí nessa época o pessoal da cirurgia geral lá do hospital que eu fazia era um clima muito pesado, e eu não sei se para minha sorte ou para o meu azar, eu acompanhava voluntariamente um plantão no sábado à noite de um cirurgião que só fazia reclamar da vida, reclamar. Eu dizia, eu não quero ficar igual esse cara, não. E eu pensei que para ser cirurgião tinha que reclamar, depois descobri que não tem nada a ver. Ou que tinha que ser muito ignorante, porque meus preceptores eram tudo ignorantes. Eu disse, não quero ser assim, não. E aí o otorrino era um paz e amor, tudo cor-de-rosa, beleza, eu digo, aqui tá melhor. E aí eu fiz otorrino, só que ao chegar no otorrino, que é uma especialidade bem bacana, ela complementa, assim, para quem pretende fazer cabeça e pescoço, dá uma boa introdução. Eu acho que assim, eu com Camila pode ter entrado, eu entrei com algumas desvantagens, entre aspas, na cabeça e pescoço, em termos de técnica operatória, em termos de manejo com paciente grave. Camila já entrou com essa experiência da geral. Eu entrei com a facilidade de exame físico, anatomia, de laringe, de vias aéreas, com essa coisa, mas que no final são coisas que depois de 3, 4 meses está todo mundo parecido. E aí a otorrino é uma especialidade clínico-cirúrgica, mas na prática real da otorrino, tem liga de otorrino também aqui? Tem. Eles estão pronto. convidados, estão junto com a Para gente. para quem pretende fazer otorrino, é bem interessante não vocês verem assim, o que Ackley é o chefe grande aí da cabeça e pescoço, o que ele faz. É interessante, ou vocês irem até um congresso, ver o que um congresso de otorrino faz, ou que um cabeça e pescoço. É interessante você ver eu digo feijão com arroz. O pão com ovo ali, o que é o dia a dia das especialidades, tanto da otorrino como da cabeça e pescoço. E na otorrino é uma especialidade eminentemente clínica. Tem as cirurgias também para os que decidem se subespecializar em áreas cirúrgicas. E aí, quando eu notei isso, eu fiquei sentindo um pouco de falta da área cirúrgica. Os otorrinos rolam na cabeça e pescoço. Quem for fazer otorrino mesmo que não queira, vai ter que engolir cabeça e pescoço. E aí foi nesse que me deu o impacto. Eu ficava acompanhando, e a anatomia da cabeça e pescoço é muito bonita, a técnica operatória. E aí tinha um preceptor meu muito delicado, cabeça e pescoço, que fumava todo dia do INCA, assim, o velhão que dizia, Diógenes, para de limpar a cera de ouvido e vem aprender medicina aqui. O que é isso aqui, esse nervo, porra? Aí eu terminou me convencendo e eu depois resolvi sair da vida feliz e carioca no Rio de Janeiro fazendo otorrino para ir acordar de 4h30 da manhã no frio de São Paulo para fazer cabeça e pescoço. Mas foi muito bom. E aí consegui fazer essa complementação que hoje foi bem legal para a realidade que eu atuo. Depois a gente fala um pouco de mercado de trabalho e realidade. Isso. Passar para a Camila agora para falar da cirurgia. A Camila fez o caminho, não seria oposto, mas talvez o mais tradicional, né? Que faz cirurgia geral e depois faz cabeça e pescoço, né, Camila? Conta pra gente, assim, dessa trajetória. Primeiro, como é que é entrar na residência de cirurgia geral, né? Que de machista não tem nada. Essa cirurgia geral é um pessoal bem woman's friendly, né? Assim. Então, eu comecei a faculdade de medicina e eu fazia a prova de vestibular lá, já sabendo que eu queria fazer cirurgia geral. Sempre foi na minha cabeça que eu queria fazer cirurgia, que eu não ia fazer clínica. Sempre tive isso muito forte. Então, quando veio para fazer as provas de residência, que meus amigos ficavam, nossa, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não, beleza, é geral, vai ser geral, e nem pensei 2 vezes. O que me deixou muito na dúvida, realmente, foi aonde que eu ia fazer minha geral. Se eu ia fazer minha geral lá em Floripa, se eu ia sair, pensando que eu ia, talvez, fazer a minha especialidade fora de Florianópolis. Isso é uma pergunta interessante, só te interrompendo. O que tu acha importante para o aluno? Porque a gente tem quase que só estudante aqui. Fica na cidade que fez a faculdade, vai para fora para fazer a primeira especialização ali de cirurgia geral.
Então, o que muita gente vinha me falar era assim, mas o que você quer fazer de especialidade? Então, já vai fazer especialidade já vai fazer geral onde você vai querer fazer essa especialidade. Só que assim, eu tinha certeza de que eu queria fazer cirurgia geral e tinha ali, falava para todo mundo que ia fazer cirurgia plástica. E aí ficavam, não, se você quer fazer cirurgia plástica, vai lá para o Rio, vai lá para São Paulo, vai lá fazer essa geral lá. Só que acho que no fundo, eu sempre tive um pezinho atrás, assim. E aí eu resolvi fazer a cirurgia geral em Floripa mesmo. E acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque aí eu tive contato com muitas especialidades, com várias áreas, e aí eu tomei a melhor decisão, que era o que eu queria fazer. E aí talvez se eu tivesse pegado e ido para algum centro, que foi aquele centro, não, vou fazer porque lá é o melhor de plástica, vou fazer porque lá é o melhor de vascular, talvez eu não tivesse essa possibilidade de pensar melhor e talvez ter tomado a melhor decisão. Eu fui decidir mesmo que eu queria fazer cirurgia de cabeça e pescoço no final do meu R1, né? Quando eu estava acompanhando vocês lá no HU, que a gente passa muito tempo com vocês lá, que é ótimo. E, assim, é o que eu falo para todo residente de cirurgia geral que eu encontro. Você vai decidir se você quer fazer cabeça e pescoço ou não quando você vira o seu primeiro exame cervical. Que você olha lá, a gente passando a lâmina lá na jugular, vendo toda a anatomia, e é aí que a gente apaixona a maioria das pessoas. E foi a partir de um exame cervical, acho que foi até contigo, Aqua, que eu falei, não, beleza. É isso mesmo, vou parar de ficar contando essa história de plástica. Eu não contei as catarradas que ia levar no ambulatório, né? Só contou os as trocas de cânula que volta, o catarro aqui na testa. Nossa, aquelas derrubadas que levam 12, 18 horas com reconstrução, não, isso aí a gente não via. E cirurgia geral, para ti? Foi falando assim, como mulher mesmo, a gente sabe que cirurgia geral, o Didi falou, quer ser grosso, vai ser cirurgião. E para ti, como mulher, como é que foi fazer residência em cirurgia geral, primeira coisa? Porque assim, às vezes o cara quer fazer cabeça e pescoço, mas ele tem a opção que nem o Diógenes fez da otorrino, né? E você foi pela cirurgia geral, então... O que você Nutella, acha? Nutella, né, Acre? É Nutella, né? Nutella, ou raiz ou Nutella. Para entrar, não tive nenhuma dificuldade. Não teve preconceito, não teve nada. Fiz lá a prova, fiz a entrevista, eu não senti nada. No dia a dia, não é nada muito descarado, nem que você vá, assim, sentir, cheguei em casa e chorei por causa daquilo. Não, nunca aconteceu isso. Mas existe aquela coisa assim, não, mas para mulher você opera bem, sabe? Não, porque você tem que pensar que especialidade você vai fazer, porque quando você engravidar, quando você tiver que não sei o quê, então assim, sempre tem mas como você é mulher, você tem que pensar melhor nisso, hein? E assim, vai existir, você escolhe se importar ou não, e eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar para isso daí é a gente ser bem sucedido, operar melhor, ser um ótimo médico, então entrava por um ouvido, às vezes saía pelo outro, e tira só o que você tem de melhor daquela pessoa. Porque às vezes o cara é um machista realmente, mas opera bem pra caralho. Então vai lá e aprende a operar com esse cara, apesar dele ser um saco. E depois prova pra ele que você aprendeu que você precisava dele, entendeu? Tira só o melhor do que você conseguir. Camila, mas eu não senti muito, não. Camila, pelo menos você escutou assim, você é mulher, mas opera bem. E eu que escutei de Dr. Acre, você é otorrino, mas até que opera bem, viu? Foi isso que eu escutei dele. Cada um sofre seu bullying, né? Exatamente. A residência ela é muito difícil. E as residências de cirurgia não tem muito essa história de humanização. Nossa, vamos respeitar os sentimentos do residente. Então, assim, se você é mulher, se você é homem, se você é otorrino, se você independente, se você é da casa, se não é, você vai levar um chute em algum momento. E assim, isso deixa você com a casca dura, pelo menos. Agora, uma coisa que eu tinha lembrado até de comentar, que você perguntou a Camila, se ela achou interessante fazer a geral no canto de origem, ela que é catarinense, fazer a geral em Santa Catarina, já fazer no canto definitivo. Porque você assim, no Nordeste eu já no tem Nordeste, uma migração grande, né, do pessoal sair. Isso, eu que estou aqui, eu notei que tem, mas mesmo aqui, está tendo uma diferença de padrões, eu não sei se em Santa Catarina, também no Sul, tinha isso. Antigamente, eu fui lá na Federal do Rio Grande do Norte, Natal, povo muito vaidoso, que se não fizesse na USP, Escola Paulista, Unicamp, você não dava certo, não prestava. E aí você tinha que vir, o nosso plano universitário era com todos os preceptores, com os emblemas aqui da USP, Unicamp, então era como se fizesse lá, você era discriminado. Só que
Embora você em grandes centros pode pegar uma grande formação, aí em Florianópolis você consegue fazer uma boa formação dos residentes. Aqui em Natal não tem uma inicial também que dá uma boa formação. Fortaleza também tem uma boa. E tem uma diferença que hoje, com as mudanças no mercado de trabalho, muitas vezes você pode voltar altamente capacitado da USP, Unicamp, com doutorado, com todos os pós, mas você chega no trabalho, quem sabe às vezes aquele que já fez geral, já começou a torrer desde o R1 conhecendo os preceptores, mesmo sendo naquela cidade, ele tem uma chance de inserção maior no mercado de trabalho. Então, isso assim, eu acho que para quem está fazendo, não só otorrino, cabeça e pescoço, mas como qualquer área, ver bem o custo-benefício e a realidade do local. Muitas vezes você até na sua cidade, você mora numa cidade menor, tem uma residência de qualidade um pouco inferior. Se for muito fraca, não adianta. Mas uma residência de uma qualidade um pouco inferior, mas que com isso você já consiga uma inserção no mercado de trabalho, eu acho que pode ser mais interessante do que chegar de paraquedas, porque Camila já passou com vocês aí na geral, já tem um contato. Mas se ela fosse voltar para Santa Catarina de paraquedas, mesmo muito bem formada, isso poderia ser uma barreira. Uma coisa que normalmente a gente conversa aqui é que, às vezes, a tua formação inicial, como a Camila fez, cirurgia geral aqui, e aí depois você faz uma especialização, uma segunda especialidade fora, num centro melhor, talvez seja uma excelente opção, porque você acaba sendo conhecido das pessoas, né? E uma coisa que às vezes o residente de cirurgia geral, eu tento falar tantas vezes para ele e para eles, e isso é importante até para os alunos aqui, o teu nome tu faz na residência de cirurgia geral, né? Porque assim, é onde a gente vai separar quem foi o bom residente do que não foi. Depois tu foi lá, fez uma formação fora, por melhor que seja, voltou, mas a gente já conhece teu caráter, tu já perdeu uma boa, né? Sim, se tu não era um cara bom, tu vai perder muitos pontos nisso. Então, e se tu fizer faz graduação, e se fizer graduação no instituto, já começa até na graduação, né, Aclin? Não adianta Sim. querer passar a graduação malandrando e querer chegar de santinho na residência, que também já sabe que não vai colar. Exatamente, exatamente. E assim, tá. Falando por experiência minha que estou aqui na USP, por exemplo, hoje eu dou graças a Deus que eu fiz a minha geral fora, de eu não ter vindo para cá fazer minha geral. Que é um dos grandes problemas que tem aqui na USP, é que você tem todas as especialidades. Todos. Você pode pensar todas as especialidades e subespecialidades. Então, os residentes da cirurgia geral aqui, eles são como se a gente fosse os internos. Eles passam aqui sempre como R- de alguém. Então, assim, a cirurgia nunca é deles. O procedimento nunca é deles. Então, tem o cara da cirurgia geral avançada na frente deles. Aí, quando eles vão para a uro, tem o cara da uro. Quando eles vão para a vascular, tem o cara da vascular. Então, assim, não vão só pelo nome também. Tentem conhecer o lugar, falem com quem fez residência lá, seguem realmente. É muito difícil alguém falar mal da sua residência, né? Porque ninguém vai querer falar que minha residência não foi tão boa assim, minha formação não foi boa. Mas, assim, faça algumas perguntas para tentar conhecer o lugar. A gente tem a possibilidade de fazer os estágios eletivos, isso daí ajuda bastante para você conhecer o lugar que você vai fazer. Então, assim, tem alguma dúvida entre os serviços, tenta ir lá conhecer, ver como é que é a rotina, como é que é o dia a dia, como que é a verdade daquele lugar. Eu acho que isso ajuda bastante, principalmente para quem está em dúvida para onde que vai. Porque se tem um ser que é mentiroso, é cirurgião, né? Sempre o que ele fez é bom, sempre o que ele fez é melhor. Sempre... Não, ele já operou operei... tudo, muito, assim. Quer ver residente? Meu Deus do céu, eles operaram tudo. Né? Mas uma dica para residência é, se o chefe perguntar, você sabe fazer? Você fala, sei. Fiz uma vez, fiz 2 vezes, né? 2 vezes é a resposta correta. Eu me lembro que na época, Camila, isso que você falou é legal, quando eu estava decidindo fazer cabeça e pescoço, eu entrei em contato. Eu me lembro que eu fiz um negócio de retardado, assim. Eu peguei o e-mail de todos os serviços de residência de cabeça e pescoço na época, que eu acho que eram uns 15, 14. Mandei e-mail para tudinho e eu acho que eu visitei pessoalmente uns 6 ou 7 para conhecer. E porque se você for pensar que você vai dedicar 2 anos da sua vida naquele lugar e você não teve nem o trabalho de passar uma semana lá olhando como ver se funciona ou não funciona, eu acho que isso não para só otorrino, cabeça e pescoço, mas para qualquer especialidade, eu acho que isso é muito válido. Você vai dedicar 2 ou 3 anos ali para você dar um tiro e chegar lá e surpreender. Hoje em dia está muito fácil, né? Informação. Sim, isso é uma coisa que a gente vê pouco hoje, né? Os estágios. Tu chegou a fazer estágio na USP, Camila? Na época da residência? Não, porque quando eu passei na residência, um residente desistiu e aí tiraram o nosso eletivo.
Daí eu não pude fazer, mas eu estava programando para fazer, mas daí não rolou. Sim. Mas daí o que eu fiz foi tentar falar com quem estava aqui. Eu tinha amigos que faziam residência de geral aqui e com quem era formado aqui também. Que hoje... tem vários chefes daí do HU que eram formados aqui. Né? E hoje, olhando para trás, essa pergunta também vou fazer depois para o Didi. Tu acha que tu fez uma boa escolha, assim, fazer cirurgia geral e depois cabeça e pescoço, especificamente que tem... Na época que o Diógenes fez residência, ele fez, na verdade, estágio, né? Não existia bolsa de residência, né, Didi? Consegue contar, antes dessa pergunta, conta pra gente como que tu fez cabeça e pescoço ali, sendo otorrino naquela época. Naquela época foi o seguinte, tinha uns casos pontuais de otorrinos que faziam cabeça e pescoço depois, mas mais assim, se a pessoa fazia otorrino naquele serviço, e naquele serviço tinha cabeça e pescoço, então o pessoal meio que apadrinhava assim. E nesse ano, eu acho que foi 2010, 9 ou 10, teve uma reunião dos presidentes das duas sociedades, e aí eles decidiram fazer isso. Você poderia fazer acesso via otorrino, só que seria só via sociedade, não seria via MEC. E o cabeça e pescoço também, se quisesse fazer otorrino, ao invés de ter que fazer 3 anos de residência, com 2 anos, ou era 1 ano e meio, ele poderia também fazer a prova de título eu posso fazer a prova de título de otorrino, cabeça e pescoço, né? E aí teve essa diferença. Eu acho que hoje já tem uma mudança, né, Acre? Tá meio que como a mastologia. Hoje é residência, né? Você pode fazer prova para bolsa de residência, né? Isso. Naquela então, época, na época foi na raça mesmo, sem na vontade mesmo. Vamos lá, Camila. Tá, e assim, Camila, o que tu acha? Acha que teria alguma vantagem em fazer otorrino? O Didi já falou que ele acha que teve a desvantagem da cirurgia geral ali, de não ter aquele manejo do paciente grave, do paciente crítico, de cirurgia grande, mas tinha a vantagem da questão anatômica e tudo mais. Tu sentiu falta disso, Camila? Então, assim, o que eu tirei mais da cirurgia geral foi os princípios da cirurgia mesmo, né? De você começar a aprender a operar, começar a aprender a anatomia, o manejo do paciente, na enfermaria, o pós-operatório, isso realmente é muito bom. E até porque depois de um bom tempo a gente continua fazendo plantão, então, assim, não adianta você focar só na sua especialidade, porque você vai ter que viver de cirurgia geral ou da sua subespecialidade, da sua primeira residência por um bom tempo, até você conseguir se libertar aí dos plantões, mas essa questão realmente de a otorrino e a cabeça e pescoço, elas são uma área muito íntima ali, é muito próxima, as anatomias, as patologias e tal, então acho que realmente isso daí é uma vantagem que tem em relação ao otorrino. Questão de acessos diferenciados que os otorrinos têm, de acesso cirúrgico, de cirurgia de laringe, que a gente acaba vendo que tem uma parte bem específica do otorrino que faz isso muito bem e que para cabeça e pescoço isso é um ótimo diferencial para quem quer ser cabeça e pescoço. Mas é uma coisa que assim, depende da residência, eu imagino, sabe? Se você fazer uma residência de otorrino que é puramente clínica, você não vai ter isso também. Então, assim, se você vai pensar em ir para o otorrino, já pensando em ir para cabeça e pescoço, você tem que separar qual é a residência de otorrino que você vai. Eu pensando, eu não mudaria minha escolha. Eu realmente, eu gostei muito de ter feito a minha residência de geral. Óbvio que a residência de geral você odeia enquanto está nela. E aí você sente saudades, mas assim, é uma saudade porque já acabou. Porque se perguntar se você quer fazer de novo, você não quer. Né? Assim, que bom que tá lá, que eu fiz. E eu compro, assim, eu acho que foi uma ótima decisão. Realmente foi a decisão que eu precisava ter tomado e estava certa em fazer isso para mim. Mas eu sei que tem pessoas que têm outros objetivos, que querem outro estilo de vida. A residência de cirurgia geral não é uma residência fácil, mesmo dos locais que você vai fazer que são mais tranquilos, que as pessoas te vendem sem serem mais tranquilos. Não é tão tranquilo assim, você não vai para casa às 5 da tarde, você não chega no hospital às 9 da manhã, você vai chegar às 5 da manhã e vai embora às 8, 9 horas da noite, cansada, morta, e o hospital ainda te liga no seu telefone. Então, mesmo tranquilo. Você tem que pesar isso. Se você não quer esse estilo de vida, daí talvez seja melhor realmente mudar de foco. É quase uma escravidão moderna, né? Não tem a dúvida. Ô Didi, é estudo, né? Isso não é trabalho. Se estuda muito, dá para estudar muito.
E aí, realmente, estudar é muito difícil na residência, tá? O R1 é muito complicado, porque igual o Jorge me falou, o R1 limpa o chão do hospital e é assim mesmo, tipo, o R1 ele limpa a sala para ele poder operar, tá? Às vezes acontece, o residente vai lá, ajuda a mulher da limpeza a limpar a sala para poder botar uma hernia umbilical, que nem sei se ele vai operar mesmo. E aí no R2 a sua vida começa a melhorar um pouquinho, porque tem um R1 limpando a sala. Mas assim, você ainda tem que estar lá olhando se o R1 limpou direito, sabe? E aí que você vai conseguir dar aquela estudada. Mas é complicado. É quase um sistema de pirâmide, né? Não financeira, mas de trabalho. Ô, Didi... E você sempre fala que quando você virar R+, você não vai fazer isso com o seu R1, aí você vai lá e faz. Você faz. Ackley, comigo, do mesmo jeito que Camila falou, interessante como tem, que é legal para os alunos verem, que tem pontos de vista diferentes, né? Eu não pensava antes em fazer cabeça e pescoço, fiz otorrino, depois caí na cabeça e pescoço e hoje minha rotina eu diria que é meio a meio. E metade otorrino, metade cabeça e pescoço, e até puxando também para outras áreas dentro da otorrino, que é a plástica que eu estou fazendo atualmente. Em relação à escolha, quem decide fazer cabeça e pescoço que é legal, eu acho que é porque muda um pouco a rotina. Como um desafio não só para cabeça e pescoço, como para qualquer especialidade hoje. Estava conversando até com um colega que é cabeça e pescoço também atendendo, comentando que eu vim hoje aqui, a gente comentou sobre algumas coisas de estudante no mercado de trabalho. Uma coisa que a gente diz hoje que é luxo o especialista hoje que consegue viver da especialidade. Não estou nem dizendo quanto ganha. Estou dizendo, você conseguiu me formar em qualquer coisa, urologia, cardio, gastro. Não, eu só trabalho com isso. É difícil. E aí, como viver só de cabeça e pescoço, também, dependendo do grande centro, principalmente no começo, não é difícil, você tem que decidir o que é que você acha melhor complementar com esse acesso. Se dando plantão de cirurgião geral, dando parecer geral, fazendo essas coisas, ou fazendo um consultório eletivo de otorrino. Eu sou um que gosta de dormir em casa. Trabalho muito em dia, mas gosto de dormir em casa. E aí, prefiro, mesmo com esse sangue cirúrgico, né, com essa faca nos dentes cirúrgicos, gosto de tratar as rinites, tratar o ouvido, a otites, mas de forma eletiva, para eu dormir em casa. Meu colega que é cabeça e pescoço, ele disse que prefere ficar uma madrugada abrindo barriga do que ficar aguentando o paciente com zumbido. Então, é legal isso, porque não tem o certo e tem errado. Eu acho que é legal você ver o que você quer complementar. Se você gosta do plantão, o plantão é uma boa oportunidade de trabalho, principalmente para quem é residente. Eu, residente, tinha que dar plantão de clínico, Camila já deve dar plantão de cirurgião geral. Mas na minha vida aqui hoje ficou muito legal fazer otorrino, cabeça e pescoço. É uma rotina eletiva bem organizada que eu consegui fazer assim. E tu teve muita dificuldade para essa transição da otorrino para cabeça e pescoço? Como tu falou assim, tu eras um otorrino que operava muito bem, a gente sabe disso. Tivesse muita dificuldade nessa transição? Não, mas é bem difícil. Exemplo, fora quem faz geral, fora da plantão em UTI, por exemplo, no cirurgião geral, ele está habilitado praticamente a dar plantão em terapia intensiva também, o paciente doente grave. E aí eu, de uma hora para outra, saí de um mundo de amígdala e septoplastia para uma enfermaria de paciente grave com câncer. Então, todo aquele manejo de pré e pós-operatório de doente grave, fui me relembrar o que era um sódio e um potássio, que eu, na otorrino eu nem lembrava mais o que era isso. E essas coisas de infecção pós-operatória, manejo grave, edema agudo, parada. Inclusive, eu me lembro que eu passei, infelizmente, é inerente da nossa especialidade, né, principalmente no serviço que eu e a Iaco fizemos, doentes muito graves. Eu passei 3 anos sem preencher nenhum atestado de óbito no otorrino e eu fui para a enfermaria dos paliativos. Na primeira semana, preenchi 2 ou 3 atestados, errei o atestado 3 vezes, sofri até bullying por isso, não sabia nem preencher o atestado. Então, são peculiaridades diferentes que o cirurgião geral já entra mais amaciado para isso. O otorrino ele sofre um pouco nos primeiros 6 meses. Mas do mesmo jeito que Camila disse, assim, às vezes a gente tem um pouco de vantagem na laringe, na anatomia, que o cirurgião geral também pega. Eu diria que com 6 meses está mais ou menos equilibrado. Mas até lá você sofre um pouquinho. Ô Didi, conta para nós como que foi a residência de cabeça e pescoço, onde tu fez, e depois a gente vai para o outro mundo ali que parece ser bem mais interessante, talvez. Não menos trabalhoso, mas mais bonito, pelo menos, talvez. Sim. Não, a residência, cara, faço igual a Camila. Eu não sei. Vamos marcar para tomar um café lá no Heliópolis? O que é que você acha? Não, né? Melhor não. Não existe uma associação. A residência foi muito pesada. Eu saí do otorrino sendo um R3 com a vida bem tranquila. Lembro que tinha que acordar de
Eu, para Mossoroense, aqui 40 graus, aqui tinha que acordar no horário de verão em São Paulo, de 4h40 da manhã, para de 5 horas sair de casa, para de 5h30 estar na enfermaria e só chegava em casa de 9 da noite. E foi muito tempo assim. Mas, no fundo, a experiência que eu peguei com doentes graves valeu a pena. Não queria voltar, mas hoje eu estou aqui no interior aqui do Nordeste e me sinto feliz em conseguir fazer lá, todas as grandes cirurgias que nós fazíamos lá. Mas, não, quando o Ackley chegou, não melhorou, não. Tô brincando. Pelo menos tinha, no final de semana a gente tinha um bom camarão para comer. Mas aí foi isso. E eu acho que é importante, só batendo isso, não só porque for fazer otorrino cabeça e pescoço, tire uma semana, vá visitar o serviço. Acho que não sei se Camila fez isso, eu acho que é muito interessante. Até porque serviços mudam muito. E aí Camila pode ver, às vezes um hospital que é referência numa época, às vezes numa determinada época você está indo, está tendo reforma, saiu staff, não tem anestesista, então isso influencia demais a área cirúrgica. A área cirúrgica que não tem horário para operar, não dá. Ô, Camila, e assim, eu e o Jorge, nós fizemos em Heliópolis, né? Entrada da favela de Heliópolis. Então, um lugar que visualmente não era mais bonito, muito bonito, assim. A Camila já está nos Jardins, né? Já está em outra região. Mas eu sei que não é menos trabalhoso. Como é que é a tua rotina hoje na residência de cabeça e pescoço, Camila? Então, hoje não é nada habitual, porque o Covid aqui destruiu o hospital, o HC fechou inteiro para atender Covid, né? Mas, assim, o Hospital das Clínicas, ele é um complexo. Então, ele tem vários institutos, e aí a cabeça e pescoço, ela se divide nesses institutos. A gente tem o Instituto Central, que foi o que acabou sendo fechado agora para o Covid, e a gente tem o ICESP, que é o Instituto do Câncer de São Paulo. Assim, o ICESP, ele pegou quase todos os pacientes que são de câncer, de cabeça e pescoço, e o HC estava basicamente fazendo tratamento de doença benigna. Aí aqui a residência da USP, ela é dividida em grupos. Então, da cabeça e pescoço, por exemplo, no HC, tem um grupo que opera só glândula salivar, tem um grupo que opera só tireoide, tem um grupo que opera só paratireoide. Então, assim, nesses grupos você encontra as maiores especialidades da especialidade da especialidade. No ICESP, daí você vai encontrar aquelas derrubadas, né? Aquelas que tiram metade da cabeça do paciente e deixam um pedacinho do pescoço. Que aí entra neurocirurgia junto, a otorrino, a cabeça, a plástica. E aqui tem esse diferencial de ter a cirurgia plástica, eles fazerem retalhos microcirúrgicos. Então, a gente tem cirurgias de uns portes muito grandes porque a gente consegue ter a possibilidade de fazer a reconstrução com a cirurgia plástica. O dia a dia do residente, basicamente. No R3, as cirurgias aqui são muito bem divididas entre quem vai operar, então, se é o R3 ou se é o R4. Tem as cirurgias do R3 e as cirurgias do R4. Obviamente, o R4 pode dizer, eu vou pegar essa cirurgia, porque é o poder do R+, e isso daí é a pirâmide, né? Mas a gente opera realmente. Então, não é aquela residência que você vai ficar olhando o chefe operar e aí o chefe vai te deixar operar meia tireoide quando você estiver terminando. Não, a gente realmente opera. O chefe deixa a gente fazer a cirurgia inteira, a não ser que, né, a situação esteja muito caótica. A gente tem um perfil de paciente, a gente continua sendo SUS. Não vai ser bonitinho, todo mundo cheiroso, nem nada disso. A gente chega a ter pacientes que têm doenças benignas muito tranquilas, mas a gente tem aqueles pacientes que, nossa, câncer gigantesco, ficou crescendo e não conseguia chegar no atendimento, e aí fica aquela situação horrível, a ponto de ter paciente que a gente atende para tirar miíase de tumor, sabe? Então, assim, mesmo não sendo talvez na porta da favela, continua sendo SUS, sabe? Mas tem muito dinheiro, a USP tem dinheiro. Passou por uma crise financeira, o Instituto Central, principalmente, perdeu bastante dinheiro, perdeu vaga de cirurgia, mas ainda estava mantendo antes do Covid. E o ICESP recebe bastante grana. Então, lá a gente tem material que eu nunca vi em Santa Catarina. Tem coisas que eu não conhecia até começar a fazer residência aqui, até mesmo na cirurgia geral, de drenar um tórax com pigtail. Eu drenava com aqueles drenos tubulares mesmo gigantescos. Fui conhecer essas coisas aqui. Então, mas assim, a gente tem que ter o pé no chão de saber para onde que a gente vai voltar, né?
Então, você vai lá, aprende a operar com todas as serras maravilhosas que tem, com as placas e parafusos, e aí você vai voltar lá para o SUS da sua cidade que você não vai ter todo esse material. Então, você tem que ter o pé no chão e saber qual é a sua realidade, né? Mas SUS é SUS e o brasileiro, ele não muda. Mesmo estando aqui ou estando em Floripa, o SUS ainda surpreende bastante, assim, em como um paciente pode chegar, sabe? Uhum. O Didi, o pessoal perguntou aqui de como que foi a residência de otorrino, se era muito Isso. clínico, muito cirúrgico, Boa. e também o que que se aconselha para aqueles que ainda são acadêmicos de medicina. Deve ser em relação à residência de otorrino. Ele Bora vai lá. aconselhar vocês a morar na Camila, favela. eu me lembrei, viu, Camila? Eu comentei como otorrino, até consegui, falei com o chefe na época para poder desenvolver mais as habilidades com cirurgia, e às vezes meus sábados à noite eram no necrotério do HC aí, fazendo esvaziamento nos cadáveres. Meu Deus do céu, o que é que a pessoa, eu me lembro, sábado, noitada de sábado à noite, estava eu lá no grande Essa é uma congelador fase da USP. assim, Naquele grande congelador da USP. tem, Até mas que eu fiz isso. Enfim, isso é uma em coisa que relação a, secção. enfim, Bárbara, em relação à residência, a residência é, como disse, é mais você ver o que você quer. Otorrino, principalmente, é muito importante você ver se você tem interesse em fazer otorrino cirúrgico, que é o que eu aconselho. Se for fazer só otorrino clínico, é também possível, que a otorrino é muito amplo, você pode tratar rinite alérgica, zumbido. Mas se você tem interesse pela área cirúrgica, é muito importante você escolher que residência você faz. Na minha época, lá no meu hospital, eu fui no Hospital da Lagoa, no SUS do Rio. É aquela prova do SUS Rio. Aí você faz, tem direito a escolher. E eu daqui, quando eu cheguei, quando eu olhei aquela Lagoa Rodrigo de Freitas, eu disse, é aqui que eu vou ficar mesmo. Depois eu fui. E aí Direto do sertão, né, rapaz? Viu aquele monte de Pô, água saí lá? daqui do sertão para aquilo ali. Mas foi uma residência boa. Ela tinha... Otorrino é o seguinte, no R1 você faz uma cirurgia que é a amígdala, praticamente. No R2 eu fazia septoplastia, turbinoplastia e timpanoplastia, que é do tímpano, isso é mais ou menos um padrão. E no R3 é que você faz as cirurgias mais especializadas. Você faz mastoidectomia, que é ouvido, faz micro de laringe, faz cirurgia endoscópica de nariz, que é muito interessante, você operar por vídeo, nariz é bem legal, todo mundo que faz otorrino acha legal. E também a parte de rinoplastia. Eu entrei no otorrino achando que e ainda rodava na cabeça e pescoço na R2. Eu entrei achando que eu ia ser o super poderoso, né? Vou sair daqui fazendo tudo de ouvido. E não é assim. Todos saem fazendo as residências básicas, desde que até sua residência dê formação para isso. Se você quiser depois fazer base de crânio, por exemplo, a Clay fez. Especialização em base de crânio. Se você quiser fazer cirurgia específica de ouvido, você tem também que se dedicar a mais 1 ano ou 2 só de ouvido. Se quiser se dedicar à plástica facial, rinoplastia também, tem muitos otorrinos que fazem, mas não é só a graduação que lhe dá essa mão aí. Você tem que também depois fazer as áreas. Então, olhe bem a porcentagem clínico-cirúrgica. Em relação só para fechar, se a residência pública é boa ou não, Cleo, que até sua opinião também, eu acho que isso pode estar tendo também uma mudança. Antigamente, tradicionalmente, os hospitais universitários tradicionais, os hospitais do SUS tradicionais, eles sempre tinham as melhores residências. Só que, infelizmente, com o sucateamento do SUS, às vezes você faz um serviço privado, de convênio, pode ter um volume muito maior de cirurgia do que vários hospitais do SUS. Né, Adriano? Por isso que tem que ir lá visitar. Eu acho que a Camila pode confirmar, mas a gente tem algumas, pelo menos na cabeça e pescoço, algumas ilhas, né, de boas residências, assim, em serviços públicos, né? E aí até uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem, assim, que seriam os melhores serviços para o otorrino e para cirurgia de cabeça e pescoço, mas tem alguns serviços, algumas áreas, algumas especialidades, tem serviços privados excelentes, com excelente formação e que não atende SUS, né? Ou que atende muito pouco SUS, né? Então, realmente, a Camila falou, a USP tem muito dinheiro e realmente tem muita subespecialidade, nem subespecialidade, porque a cabeça e pescoço não tem muita tem uma subespecialidade, mas tu teria a especialização da especialização, né? As subdivisões ali, e com muitos recursos, às vezes. E aí você vai no outro ponto lá no Heliópolis, que é mata no peito
E até hoje eu sofro bullying porque eu fiz residência na favela e não nos Jardins. Então, realmente, mas acredito que a gente tem alguns serviços privados melhorando bastante. Mas, assim, na opinião de vocês, vamos deixar para a Camila primeiro responder, para cabeça e pescoço, assim, o que você elencaria aí como serviços, não precisa te comprometer, né? Mas, assim, top 5 ali de serviços no Brasil ali, que tu conhece, né? Eu não tenho os top 5 assim, realmente. Acho que eu não tenho esse gabarito para dizer realmente com esse poder. Mas, assim, quando eu fui escolher para fazer a residência, eu fiz 2 provas, basicamente. Eu fiz a da USP e eu fiz o SUS São Paulo. E aí, o SUS São Paulo tem um pool ali de hospitais. Aí, um deles é o AC Camargo, que é um hospital que é particular. Tem o Heliópolis, que é o de vocês, e tem, não sei se o ABC também tá. Barretos acho que está no Sul São Paulo Barretos também, né? também. Então, assim, eu fiz essas 2 provas porque era o que eu achava que era o centro ali, de que realmente tinha os melhores locais, e também era a cidade que eu conseguiria me mudar e morar, entendeu? Não adiantava eu também pegar e querer fazer residência, sei lá, em Brasília, e eu não iria para lá. Eu ia gastar a minha paciência e o meu tempo indo lá fazer prova de residência. Então, assim, eu acho que uma das dicas também de quando você vai escolher onde você vai fazer é você ser racional, sabe? Não sai tirando para tudo quanto é lado se isso só vai te deixar cansado. Olha bem qual é a prova que você quer fazer, qual é o hospital que você quer ir, foca nesse hospital, foca nessa prova. Eu diria que são eu escolheria essas faculdades. Eu acho que o INCA também acho que é bom, mas eu não tenho essa propriedade, acho que eu não tenho essa propriedade ainda para dizer realmente quais são as melhores. Mas eu diria a USP, né? Porque eu tô aqui, o AC Camargo, Heliópolis, Barretos, são ótimos locais. Uma coisa que o Diógenes falou é que as coisas mudam com o tempo, né? Um exemplo que a gente tem é a cirurgia torácica do Heliópolis, né? Tu fala com cirurgiões torácicos mais antigos, todo mundo fala, nossa, o Heliópolis tem uma excelente cirurgia torácica, residência e tal. Na época que a gente fez residência lá, isso 2012, 2013, uns 2 ou 3 anos antes, tinha morrido o chefe da cirurgia torácica e tinha extinguido a residência. A residência não existe mais, né? Então, assim, e as pessoas falam, não, vai lá no Heliópolis que é bom. Então, às vezes o cara fez residência há 15 anos, o hospital mudou, perdeu verba do SUS, os chefes que tocavam o serviço se brigaram e saíram, e a residência ou deixou de existir ou ficou ruim, e você não tem essa informação mais, né? Então, realmente, as coisas são dinâmicas. Talvez o Didi vai falar, o Hospital da Lagoa era excelente, recomendo, e talvez hoje a residência nem exista mais, né? Porque já passou o tempo. Então, o cara que vai fazer prova tem que se informar. Claro que a opinião dos mais antigos, de quem fez a residência, vale, mas tem que tentar atualizar a informação, né? Alguns centros, esses que a Camila falou, como a C. Camargo, Barretos, USP, dificilmente vão deixar de ser boas residências, porque são centros de referência, normalmente, para quase tudo, né? Agora, outros, às vezes, menos conhecidos, ou que tinham só aquela especialidade como referência, podem deixar de ser tão bons, né? Didi, e na Otorrino? O que tu fala aí da Otorrino? E também fala pra gente como foi a experiência de morar no Rio de Janeiro, porque às vezes o cara quer sair, a Camila, eu vou fazer essa pergunta de como morar em São Paulo para Camila também, mas assim, tu morou no Rio de Janeiro, né? Saiu antes de amolecer, então... Pois é, no Rio de Janeiro. Otorrino, acho que os melhores, assim, não precisa ser muito, sabe, acho que no top 5 está em São Paulo. HC topo de linha, Escola Paulista de Medicina Unifesp, Santa Casa, são grandes serviços de otorrino tradicionais. Só que, tirando esses aí, o otorrino acho que tem uns 60, uns 70 centros formadores públicos e tem mais ou menos uns 60, 80 centros formadores privados. E às vezes você faz um serviço privado, que é numa clínica, só que o cara tem uma carteira de trocentos planos de saúde ali e você opera para danado. Vira escravo branco dele também, né, dando plantão para ele, mas você opera bastante. Isso pode ser uma troca vantajosa. Eu concordo com você do Rio de Janeiro, falo com alguns colegas que estão lá, interessante, né? Eu que moro. O Brasil ele é muito diferente, acho que para vocês de Santa Catarina, aí, vocês já devem ter ido para o Rio e para São Paulo, mas eu aqui estou no hemisfério norte, né, Acre? Eu daqui imaginava que
Rio de Janeiro e São Paulo eram diferentes, mas eu não imaginava que eram tão diferentes, não. São dois países totalmente diferentes, né? E a cultura também. No Rio de Janeiro, o primeiro impacto assusta um pouquinho, né? Você desce no Galeão, passa pela favela do Complexo da Maré, do Alemão. O hospital da UFRJ é bem no meio da Baía da Guanabara, com aquele cheiro característico. E é importante conhecer porque o Rio de Janeiro, apesar de ser um centro tradicional, infelizmente, por problemas econômicos, a economia do Rio, vários hospitais não têm mais o peso que tinha antes, né? E com a violência, felizmente, eu não tive nenhum problema. Mas eu acho que para quem vai para estudar é se preocupar também. É uma cidade que tem um custo de vida caro e trabalhar lá para se sustentar é difícil, porque no Rio de Janeiro a remuneração médica é muito ruim. Então, para quem é de fora, eu adorei, eu voltaria de novo, mas para quem é de fora, o interior de São Paulo pode dar mais opções. Só para fechar na cabeça e pescoço, como é interessante, eu falei com que eu visitei o serviço, fui visitar a cabeça e pescoço USP Ribeirão Preto. O USP Ribeirão, um grande serviço, um grande hospital, mas o serviço especificamente de cabeça e pescoço é um serviço pequeno. Por isso que nem até o nome da instituição é complicado, você tem que ir visitar o serviço. O de otorrino é excelente, mas o de cabeça e pescoço não é. Fui visitar o hospital de base em Brasília também, estava faltando anestesista. Se alguém da USP de Ribeirão Preto estiver ouvindo a gente, por favor, desligue o alto-falante. É verdade. O serviço de vocês é ótimo, não se preocupe. É mesmo, o doutor Francisco me recebeu muito bem lá, eu estou até falando isso aí. E aí fui visitar o hospital de Barretos também, fiquei apaixonado pelaquela cidade pequena, acho que assim, para se mudar, só que é longe de tudo. E a residência de cirurgia de cabeça e pescoço dividia pacientes com a de cirurgia oncológica. Então, você vê como tem coisas que no papel não dá para saber. Isso tanto para o otorrino como de cabeça e pescoço. Então, você tem que ir lá. Tem que sentar, conversar com o R3, conversar com o R4, tomar uma cerveja com ele, que aí ele vai desabafando mesmo as verdades, né? E, antes que eu me esqueça, eu acho que um ponto interessante, que eu acho que eu queria até que você comentasse, em relação à escolha da especialidade para esses meninos aí que estão começando, é que é o seguinte: Camila disse que eu segui meu coração também. Eu fiz prova na época para anestesia, viu? Porque eu queria fazer prova para otorrino. E otorrino aqui no Nordeste era uma vaga em Natal, 2 em Recife, 2 na Bahia, 1 em Fortaleza e não tinha mais. Concorrência muito alta. E depois eu descobri que uma amígdala pagava R$300 por plano de saúde, era 200 e pouco, um septo não sei quanto, e meus colegas da anestesia diziam que ganhavam muito dinheiro, e ganham mesmo. E eu dizia, eu vou fazer anestesia. E fiz as duas, passei, mas resolvi seguir o coração. E hoje sou feliz. Podia estar rico, mas estou feliz aqui, do jeito que eu estou. E isso é uma pergunta. E aí o que a pessoa tem que saber fazer é que, principalmente o que você está você foi um exemplo disso. Você terminou geral, pensava em fazer cirurgia plástica, olhou que tem mais cirurgião plástico em Floripa do que surfista, né? Tem quase a mesma quantidade. E você hoje decidiu também, gostou também da cabeça e pescoço, e você está bem encaixado e bem sucedido. Porque você tem que ver o seguinte: se você decidiu a cidade que você quer morar, não, eu quero morar aqui. Você tem que adaptar um pouco a escolha da sua especialidade àquela sua cidade. Ou então, se você diz, não, eu sou um apaixonado pela medicina, eu moro no Acre, moro em Rondônia, se eu estiver fazendo essa minha especialidade. Então, faça, porque hoje eu noto que desconsiderar totalmente a realidade local é um risco. Regiões pequenas como a minha, se você quiser fazer, por exemplo, eu quero fazer cardiologia para fazer hemodinâmica. Vai chegar aqui, já tem 4, você não vai mais trabalhar. Eu quero fazer radioterapia, já tem 3, você não vai mais trabalhar. E às vezes você investe muito tempo numa formação para depois ter que trabalhar de clínico, é muito ruim. Saber sua opinião sobre isso é de Camila também. Essa pergunta eu vou devolver para a Camila também, mas ela é uma pergunta recorrente, né? Como é que eu escolho a minha especialidade? E realmente tem os dois caminhos. Tu pode escolher a cidade, daí vai ter que adaptar a especialidade à cidade. Tu pode escolher a especialidade, vai ter que adaptar o teu destino a aquilo ali, né? Mas depois eu vou perguntar para vocês aí, pro Didi, que eu sei que eu já conheço a resposta, para Camila ainda não, fazer uma pergunta relacionada a isso aí. Mas Camila, o que tu acha disso aí, de escolha profissional? E a outra pergunta é, como é que é morar em São Paulo? Como é que é o custo de vida? Como é que é violento, é assustador, é tranquilo? Como é que é? Então, eu odeio morar em São Paulo. Eu odiei a cidade. Pessoal de São Paulo, por favor, desliga o alto-falante aí. Desculpa, eu falo para os meus colegas, eu odeio isso aqui, eu não entendo o que vocês veem nessa cidade.
E todo mundo me vem com a mesma justificativa. Não, mas São Paulo tem os melhores restaurantes, tem os melhores shows, tem não sei o quê. Aí eu falo, tá, mas quando foi a última vez que você foi no melhor restaurante de São Paulo? Quando foi a última vez que você foi no melhor show em São Paulo? Ninguém vai. Todo mundo só fica contando história. E eu sou de Floripa, eu nasci em Floripa. Eu sou meio bicho do mato. Eu gosto de pegar e ter quintal, ter bicho, ter cachorro, ir na praia, dar uma volta. Nem que seja só para olhar a praia e ir embora. E aqui é uma selva de pedra. É uma cidade, você olha pro horizonte, só tem prédios, aí tem o parque, aí você fala, vou no parque para, né, pegar um contato com a natureza. E daí você tem que cuidar para não ser atropelado pelo monte de bicicleta que tem naquele parque, que está lotado, que está todo mundo naquele refúgio. Então, assim, eu demorei um bom tempo para me adaptar. E outra coisa que eu me casei no R3, aqui. E meu marido mora em Floripa e eu tô morando aqui em São Paulo. Então, assim, eu não tenho a mínima pretensão de ficar em São Paulo. Uma das coisas que me perguntaram na minha entrevista foi se eu tinha como me bancar aqui em São Paulo. Porque não é barato morar em São Paulo. É caro, o aluguel aqui não é que é caro. Nossa, Floripa tem um custo de vida alto. Não, é muito caro mesmo. Tem muita gente que tem que ficar fazendo plantão, vários plantões para pagar um aluguel. O aluguel é mais caro que a bolsa de residência. Nesse nível, para você morar num estúdio, num quarto, porque os jardins, é o jardim, mas assim, você tem que pagar o preço do jardim. E no caminho que você faz do hospital até sua casa, tem mendigo, tem cara que passa de bicicleta que é meio, né, mal encarado, você ainda tem que tomar todo cuidado porque continua sendo uma cidade grande. Eu tenho amigos que moram aqui que adoram a cidade, e que até pensam que são de Floripa e que querem ficar aqui. Eu sou assim. Eu tomei essa decisão. Eu não gosto, realmente, não penso em morar aqui, mas, assim, eu não posso cuspir no prato, né, no meu prato. Tem todas essas vantagens de ter uns hospitais muito bons, de você poder fazer plantão aqui, tem bastante possibilidade de fazer plantão, paga, às vezes, até um pouco melhor do que Floripa, plantão de cirurgião, plantão de clínico. Aqui tem um plantão que se chama cirurgioide, que eu aprendi aqui, que é um cara que só fica fazendo triagem de cirurgia, mas não opera. Então, para quem faz cirurgia geral aqui, acaba fazendo bastante isso. E aí o pessoal consegue se manter, assim, não tem ninguém passando fome, sabe? Mas tem que estar preparado que vai gastar uma grana aqui. Eu quero voltar para Floripa, realmente quero voltar, minha família é de lá, meu marido está lá. Fiz a minha vida inteira, a minha escolha também foi um pouco por causa disso. Um dos motivos de eu ter desistido de fazer plástica, além de... Assim, eu fiquei um pouco saturada, eu tive um pouco mais de contato com o pessoal da plástica na minha cirurgia geral e para mim, eu vi que era uma coisa... O mercado de Floripa, ele era muito estético. Então, você ia se formar para fazer cirurgia estética. E eu não curtia tanto essa parte assim. Até porque tem uma propaganda ali dessa parte estética que eu não gosto muito. E outra coisa é que eu via que muita gente que estava se formando, que estava sendo cirurgião plástico, fazia muito mais plantão no SAMU do que operava. E aí eu falei, não quero fazer plantão no SAMU, então também é outro motivo de eu sair. Mas outra coisa é você também ser flexível. Você quer voltar para Floripa, mas você sabe que talvez Floripa você não tenha lá aquele campo que nunca foi desbravado, mas você tem um monte de cidade vizinha, você tem outras cidades que estão crescendo, você ainda pode descobrir muitas áreas ali ainda, sabe? Para cabeça e pescoço. Você falou de que São Paulo é caro e realmente São Paulo é muito caro. E quando eu fui fazer residência, eu fiz as minhas contas, falei, vou com dinheiro guardado, só que eu fiz as contas por Floripa. E aquele dinheiro que era para durar um ano, durou só um. Que era para durar 2 anos, durou 1 ano. E depois tive que trabalhar. E o Gregório aqui perguntou se consegue conciliar a residência com plantões para juntar uma grana mais no fim do mês. Conciliar, acho que não seria a palavra adequada, né? Acho que tu te obriga a fazer isso. Não é uma questão de escolha. Você não olha assim, porque eu quero comprar um carro. Não, aqui não dá. Para comer mesmo. Fazer plantão para comprar. Você vai para pagar as contas mesmo. Não vai sobrar dinheiro, mas dá. O R3, o R4, ele consegue te dar uma folga um pouco diferente ali. Aqui na USP, pelo menos, a gente não faz plantão no hospital. Tem algumas especialidades que tem que fazer plantão. Pegar e dormir lá no hospital tantos dias por semana. A gente não tem isso, mas a gente tem o sobreaviso.
Mas, assim, eu não cheguei a fazer plantão aqui, eu consegui me organizar, mas tem um monte de colega meu que faz. Mas já passaram aperto, assim, pegou um plantão e daí chegou lá, hematoma na enfermaria, bem no horário que ele estava para sair. Aí se vira nos 30, chama amigo, chama não sei quem, e aí tem que ter uma rede de apoio aí. Mas dá sim, dá de fazer plantão, dependendo da sua coragem também, da sua disponibilidade, quando você quer dormir, porque alguma coisa você vai ter que abrir mão. Eu vendo, você falou, Camila, eu estava assistindo até uma live de um colega médico de graduação minha, colega de graduação que é anestesista, que ele fica sempre falando sobre Solon. Eu acho que alguém até conhece, alguém dos meus nervos, ele tem um canal bem famoso. E ele falando sobre a bolha da medicina e ele dizendo que para o clínico generalista esse negócio já está muito próximo de chegar e para o especialista o primeiro reflexo vai ser esse. Especialistas trabalhando não na sua área, porque não que tenha problema nisso, mas o cara que fez 2 anos de geral, 3 anos de cirurgia plástica, dá plantão no SAMU, ou está fazendo PSF, não desmerecendo o SAMU nem PSF. Mas ele investiu muito tempo e dinheiro e suor da vida dele para não precisar ficar ali, tá ali que está precisando, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante para ser visto, porque às vezes você se dedica a uma especialidade muito e volta para aquela cidade que você queria ir e tem que ficar no SAMU. Por isso que eu acho que você fez uma boa escolha até. Mas especificamente na plástica... Didi, só nesse ponto aí, uma coisa é você ter que fazer isso temporariamente com perspectiva de saída, né? Outra coisa é você fazer isso sem perspectiva de mudança, né? Eu acho que é o grande ponto que a Camila levantou, que a gente vê muito para algumas especialidades, que é a pessoa é obrigada a trabalhar na área que ela não fez, né? Porque ela não tem perspectiva de conseguir trabalhar na área que ela fez, né? Isso é uma coisa importante. E só fechando o que você falou da plástica aí, que você disse que decidiu não ter muito interesse por isso e tal. Eu também fiz cabeça e pescoço, tomei outro caminho, mas a vida foi eu tinha um interesse lá atrás, afastei por causa desse perfil e há uns anos para cá esse interesse voltou. E aí eu também atuo com rinoplastia e otoplastia e pretendo me especializar em plástica facial. E tem vários colegas cabeça e pescoço também entrando nessa área. Então, acho que assim, eu achei legal pela especialidade em si, cabeça, pescoço e otorrino, que dá mais essa possibilidade para quem gosta. Assim, eu gosto de plástica, mas a plástica facial já me interessa. Eu cuido de doença, para não ter que ser só cirurgião plástico estético. Então, até para quem tem interesse pela área, dá para você fazer otorrino, fazer cabeça e pescoço e também trabalhar com plástica facial, fazer rino, rítido, blefaro. Eu achei que e também bucomaxilo, craniomaxilo. Então, essas nossas especialidades dão essas possibilidades aí. Ô Didi, uma pergunta que, sim, talvez, não sei se os mais novos ouviram, mas as lendas urbanas da minha época diziam assim, você vai fazer residência lá não sei aonde, você vai receber 10 propostas quando terminar a residência para ir trabalhar em tantos lugares. Isso aconteceu contigo? Isso acontece? E a mesma pergunta para Camila, isso acontece contigo? Tu vê, ou se não contigo, com algum colega de residência, de alguém ligar e dizer assim, fulano, tô precisando de um cabeça e pescoço para trabalhar aqui comigo, manda alguém aqui. Aconteceu contigo isso, Didi? Camila primeiro, pode ir aí. Não, tô esperando. Se alguém quiser meu telefone, eu tô passando aqui. Ela já deu 2 dicas. Já. Ela falou, quero ir pra Floripa e tô esperando me ligar. Pelo amor de Deus. Fica a dica aí, ó. Fica a dica. Camila, vamos ver. Não, porque assim, aqui eu sou estrangeira, né? Então aqui, assim, não, mas você vai voltar pra Floripa, né? Se você fosse ficar aqui, aí eu podia até pensar. Então fica aquela coisa, né? Mas, se você ficasse aqui, talvez, não sei o quê. Então, assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Daí todo mundo fala que não, para onde você vai é muito melhor. Se você for para lá, vai para lá. Não fica aqui, não. Tem um monte de chefe que fala, não, aqui já não tá bom, não. Sabe? Então, assim, Camila, por enquanto... Eu recebi um WhatsApp aqui perguntando se tu não quer fazer plástica facial, não. Parece que estão precisando aqui em Floripa. Olha, quem sabe é o teu sonho da cirurgia plástica aí? Não. O que eles falam, né? Os nossos pacientes da cabeça e pescoço, na verdade, não ficam muito bonitos depois que a gente chega, né? Na verdade, é o efeito contrário. Camila, e é interessante a diferença dos mundos, viu? Eu faço as cirurgias, e foi por isso que eu acho que você também não fez plástica. A gente faz um esvaziamento cervical, deixa uma incisão daqui até aqui, faz um comando, o paciente agradece o resto da vida que você salvou a vida dele. Se eu fizer uma rinoplastia e ficar 1 milímetro, né? literalmente 1 milímetro, um pouquinho diferente aqui do outro, doutor, ficou bom. Mas esse milímetrozinho aqui, que é que você
Então, são dois mundos bem diferentes. Em relação à proposta, Ackley, eu, no Rio de Janeiro, nada, também nem procurei, porque lá, até para quem é de lá, tá difícil. O negócio, eu admiro os cariocas, realmente o amor à praia é grande, porque eu via grandes talentos na medicina, assim, que eu dizia, meu Deus, saia daqui, não fica aqui não. E eles continuavam lá por amor à praia, enfim. Já São Paulo, eu notei um pouco essa diferença. Eu acho que é porque Camila nem se deu trabalho nem de olhar ao redor do trabalho. Mas São Paulo, apesar de ter muito médico, ela absorve todo mundo. Se você quiser ficar lá, você vai achar com que trabalhar. Eu cheguei aqui, vim para cá porque meu pai e minha mãe moram aqui e eu nasci aqui, mas cheguei sem proposta nenhuma. Vim solteiro, Não, fui para dentro de realmente. casa, vim solteiro, fui para dentro de casa, fui começar a procurar e o mercado abriu. Não tinha nada me chamando. Diferente de São Paulo, agora não é aquele emprego, né? Você vai lá para a periferia, atender convênio barato, mas tem. Aqui hoje, em Florianópolis pode ser que hoje também você queira ter, em alguns cantos, quer encher minha agenda e não tem. É isso aí que eu acho, viu? Os colegas, assim, a gente vê pelos residentes mais velhos, os colegas que eram dos anos anteriores da residência, todos eles já estão bem inseridos, assim. Faz um ou outro plantão de especialidade, mas uma coisa que os próprios assistentes aqui falam, que a cabeça e pescoço é uma das especialidades que deixa de fazer plantão de cirurgia geral mais rápido, que acaba conseguindo se manter pela especialidade mais rápido aqui em São Paulo. Tem algumas outras especialidades que patinam muito mais. E realmente, essa aqui é uma cidade gigantesca, né? A cidade é equivalente a um estado inteiro. E você vai ver uma enormidade de convênio, uma enormidade de hospitais, você tem tanto convênio quanto o SUS, então tem bastante campo mesmo. Muita gente vai trabalhar com chefes e depois vai fazendo o seu hall de pacientes, mas tem bastante espaço aqui ainda. E assim, independente do que você vai fazer, você tem que dar para onde você vai, você tem que ter um diferencial, você tem que ter alguma coisa que vai te destacar dos outros profissionais. Porque se você fizer sempre a mesma coisa, mesmo que tenha espaço, outra pessoa vai roubar o seu espaço. Então, você também tem que fazer a diferença, você não pode botar a culpa só no mercado de trabalho, né? Mas aí, só eu quero fazer um comentário, até uma pergunta para o Ackley também, até para a Camila já se preparar para ela saber o que é que vai esperar ela quando voltar para Floripa. Esse negócio da especialização, Camila, eu concordava com isso, só que até isso hoje eu noto que tem que ter adaptação regional. Eu vou dizer os exemplos. Subespecialidades da nossa área cirúrgica. Tem Ackley, até foi fazer com o nosso outro, o R igual dele, Tiago, que é de Blumenau. Foram para os Estados Unidos fazer base de crânio. Eu acho que foi tomar sorvete. Ackley foi tomar cerveja um pouquinho, mas o outro foi fazer juntas base de crânio. E é uma área bacana, o outro ele achou o neurocirurgião, ele depende e tal. Eu achava muito bonito, até pensava em fazer. Se eu tivesse feito, eu ia ter gastado muito tempo e muito dinheiro, e aqui em Mossoró, na minha cidade, eu não ia ter muito como aplicar isso. Outra, microcirurgia, que é o que você falou também, né, que é uma possibilidade de você fazer na cabeça e pescoço. Aqui também eu ia gastar 1 ano fazendo microcirurgia, fazendo essa especialização, e também aqui em Mossoró não ia ter como eu receber por isso. Por isso que assim você tem que... Isso serve para qualquer área. Se você, até quem não for fazer otorrino em cabeça e pescoço, acho que é muito interessante você ver o que você pode aplicar, porque é muito ruim você se dedicar a um negócio e não poder aplicar. E outra coisa interessante que tem que ser vista, eu acho, é quem vai ser seu financiador. Eu digo isso porque eu navego na otorrino, na cabeça e pescoço. Aqui em Mossoró hoje, a otorrino é uma especialidade, eu não sei em São Paulo, acho que também, no Brasil todo, ela é mais ou menos assim, é uma especialidade eminentemente de convênio. SUS, praticamente, otorrino não vive de SUS, porque ganha muito pouco. São Paulo é um da parte, mas do resto do Brasil. E particular eu noto que tem muito na plástica, porque até os chefes de serviço, de ouvido, de não sei o quê, você pergunta, você vive só de particular? O cara, não, tem plano de saúde. A cabeça e pescoço aqui é o contrário, aqui no Nordeste, de maneira geral, é muito SUS. Aqui de convênio não se consegue viver, você não pode dizer, eu vivo só de particular ou só de convênio aqui no Nordeste. Todo mundo tem um concurso, uma CACOM, uma UNACOM, e eu acho que isso até para quem for escolher a especialidade tem que ver na sua região se a especialidade você vai ter que estar vinculada ao SUS, vai ter que estar vinculada a convênio, ou a particular. E eu passo para você a bola aí já para a Camila se preparar, para você me dizer como é a sua realidade de cabeça e pescoço em Floripa. Que a minha aqui é 70% SUS, acho que 15% particular e 15% convênio. Como é a sua aí?
quando tu convida um cara para ser entrevistado, ele vira um entrevistador, é porque o cara é bom, né? Porque ele já devolveu as Tem perguntas. talento, né? Mas acho que, assim, alguns pontos que vocês dois falaram e que, para quem está na faculdade, é importante, e eu acho que vale a pena a gente fazer um resumo, até porque a gente já está em cima da hora, mas eu vou responder a tua pergunta, Diógenes. Primeiro, existem várias maneiras de tu escolher uma residência, seja pelo coração ou pela razão, né? O que vai mudar aí é o caminho que tu vai ter que trilhar entre cada uma delas, né? Talvez pelo coração tu tenha que te adaptar melhor, pela razão tu te adapte com a especialidade e não com o local, né? Outra, você pode escolher a especialidade e ir para qualquer canto, né? Ou você pode escolher a cidade e ter que te adaptar à realidade ali do local, né? A Camila falou muito sobre isso, né? Sobre especialização, e eu acho que isso é fundamental. A gente está tendo um aumento do número de estudantes de medicina e a gente precisa realmente ter um diferencial. Só que isso que o Diógenes falou é verdade. Não adianta eu ser um cara mega especializado numa cidade que não me dá estrutura para fazer isso. Eu tenho um colega que é cirurgião cardíaco, passou 4 ou 5 anos em São Paulo, na mesma época que eu fiz residência, voltou para Roraima e não trabalha como cirurgião cardíaco porque não tem estrutura hospitalar para ele fazer cirurgia cardíaca, né? Então, assim, trabalha talvez como cardiologista, UTI, como cirurgião geral, mas a estrutura não permitiu isso, né? Então, às vezes é realmente perder muito tempo para fazer aquilo que tu já estava fazendo antes, que era trabalhar de cirurgião geral, né? Vai lá, te desgastou e tudo mais. E a questão do financiador, isso realmente tem uma característica regional, né? Acho que particular realmente cada vez vai ser uma coisa mais difícil, particular. São Paulo tem isso, mas isso demanda um gasto energético, né? De estar nos melhores serviços, estar atualizado, estar participando de congresso, e que às vezes é um pouco incompatível com alguma vida de quem quer construir família, né? Ou que quer morar fora do eixo Rio-São Paulo. E aí a gente entra nos convênios que estão cada vez jogando a remuneração médica para baixo, né? Cada vez mais para baixo, deixando o mercado de trabalho mais difícil. E o SUS, que também não ajuda muito, né? Então, assim, aqui no SUS a gente tem uma realidade que tem um misto também de convênio e SUS. E, claro, existe paciente particular, mas o que a gente vê, e talvez o Diógenes veja ali no Nordeste, é que o paciente particular não é o cara que tem muita grana e quer fazer particular. É o coitado que não tem dinheiro para pagar o convênio e junta o seu dinheirinho para fazer particular, né? Então, essa é uma realidade dura, né? E realmente tem espaço para muita gente? Tem espaço para todo mundo. Ainda mais se o cara for bom, for ético, for honesto. Se for desonesto, pelo amor de Deus, vai cada vez mais longe da gente, né? Mas não é fácil. Talvez a Camila botou ali, né? Ela está entrando. O Jorge já está no mercado de trabalho, já botou uma realidade nua e crua. A Camila vai entrar no mercado de trabalho, né? Mas a realidade ela é dura. Não existe almoço grátis. Isso é um fato. Você não vai terminar a residência e ser o dono da banca e arrebentar em questão de alguns meses. Você vai ter que ralar muito, né? Assim, a gente vê na equipe, semana que vem a gente vai ter uma aula bem legal com o presidente do CRM, que é nosso colega Daniel. A gente vai falar, e com uma conselheira federal, a gente vai falar sobre ética para o estudante de medicina, vai falar sobre ética médica, o papel do conselho, né? Marketing para médico, né? Na visão do CRM para marketing, para ética, para redes sociais. E você fala, pô, o Daniel está no auge da carreira, mas o Daniel está com mais de 15 anos de formado e trabalhando, né? Então, assim, não foi do dia para a noite. O Gustavo está aí só ouvindo só de Butuca, o Jaumir estava de Butuca também, que são meus colegas na Unicap. São conhecidos, atende um monte de paciente, opera um monte, mas a galera trilhou um caminho aí que patinou, batalhou, e é exatamente o que a Camila falou. Fizeram uma excelente especialização, fizeram uma excelente formação, né? São qualificados, só que tiveram que ralar também. Não caiu do céu, não caiu no colo. Né? Só rapidinho, isso que você está falando, eu acho que não é para desanimar, né? Eu acho que é até Não. legal o estudante entrar sabendo disso, porque eu acho que assim, para quem está começando, acho que a Camila também, né? que vai começar, tanto eu, acho que como você, como Camila, se fosse olhar para trás, eu repetiria o mesmo caminho novamente. Eu acho que é legal você entrar sabendo que é difícil, para por mim é você criar uma falsa expectativa.
porque depois as coisas ficam mais fáceis. Sim, sim. Você saber que vai ser difícil e saber o que você tem que fazer é muito melhor, né? Deixa eu ver uma a gente última... a gente sempre tem aquela ideia de que não, vai melhorar, não, porque quando eu for fazer a residência, vai melhorar. Quando eu for fazer o R2, vai melhorar. Quando eu fizer o R3, vai melhorar. Melhora, algumas coisas melhoram, mas você ganha outros desafios. Às vezes são desafios maiores ainda, mais difíceis, mais complexos. Então, assim, você ganha problemas novos. Quando você termina a residência, é você ser gente grande e agora começar a lutar com gente grande, né? Fizeram uma pergunta aqui falando que os professores repassam para os alunos que a área que vem mais crescendo na medicina é a dermatologia, e a barreira que eles falam que nenhum estudante quer seguir é a pediatria e a oncologia, a carreira, né? Realmente, pediatria é para fortes. Mas, assim, oncologia, pelo menos aqui em Florianópolis, tem bastante. Não sei como é que é a realidade aí do Nordeste. E dermatologia também tem bastante aqui. Tem bastante gente fazendo dermato, né? Pediatria é uma mina pouco explorada. Cleide, só para fechar, um exemplo bem prático que eu vi de uma pessoa fazer uma escolha baseada na especialidade, foi um colega que tem aqui, em Mossoró, que ele é meio brutão, assim, fez ortopedia, e aí viu o que é que estava precisando de ortopedia. Tinha tudo, só não tinha ortopedista pediátrico. E ele brinca assim, não, eu não gosto de criança não, mas fez e está muito bem. Diz brincando, ele disse que aprendeu a gostar. Mas você vê como ele, se ele não tivesse feito, ele disse, não, eu não gosto de criança não, mas no consultório eu gosto. Aí, mesmo assim, foi. Então, acho que os alunos fica bem dar uma estudada nisso aí também. É importante, né? Talvez, às vezes, até tá surgindo algumas assessorias aí e tudo mais, né? Vale a pena. Didi, segredo para passar na prova de residência de otorrino? Mas estudar, eu disse sempre, estudar muito, 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 muito. Foi até um dos motivos que se você quer fazer otorrino numa residência, porque hoje o otorrino tem muita pós, a diferença é que você com a residência você já vai ganhar o diploma do MEC, que não vai lhe obrigar a fazer prova de título, embora eu acho que para quem quer ser bom a prova de título não é problema, e você vai ganhar uma bolsinha ali que vai lhe ajudar. E se não, você pode fazer nas clínicas, vai trabalhar de escravo branco. Pelo menos a gente não trabalha para enricar o chefe na residência pública, a gente trabalha para aprender. E nas clínicas você trabalha para enricar o chefe. Mas a gente dá muito, a otorrino tem muito pouca vaga, proporcionalmente, assim. A primeira entrada via cirurgia geral tende a ser um pouco mais fácil, desde que você também queira pegar qualquer serviço. Se for os bons serviços de cirurgia geral também, você vai ser mais difícil. Então, estudar bastante e olhar a residência, você vai ter a vantagem de poder conciliar uma rotina de consultório com a sua parte eletiva de cabeça e pescoço. E vais poder soltar aquele spoiler do que tu vai dar aula ou não pode? Tem contrato que não permite? Tá sem som, tá sem som. Se tiver interesse, depois eu mando aí para a Sparkle mandar para vocês. A gente está participando de um projeto que, inclusive, tem vários colegas catarinenses muito bons aí. Tem o Sérgio, infectologista. Tem o Tiago também, que mora na Bombinhas é aí, é? Perto de Floripa. Thales, Bombinhas, o apartamento do cara é de frente para a praia, quase igual o seu, ele é Marajá lá em Bombinhas. E aí, nós temos um projeto que é o Estratégia, que é um curso preparatório para residência médica, e ele é o maior curso preparatório de concursos no Brasil, e a gente montou uma equipe com 42 professores de todas as especialidades para montar esse projeto aí que vai começando o que vem. Então, eu sou professor de otorrino e cabeça e pescoço aí, e a gente está fazendo um material todo meio revolucionário assim para tentar atualizar e dar uma mordidinha ali na soberania do Medicurso. Vai ser bem interessante, depois vocês dão uma olhada. Como é que é o nome, Didi? Repete o nome. Estratégia Med. O curso é o Estratégia, um curso muito grande em São Paulo, e o Estratégia Med vai ser a parte de medicina que a gente vai entrar aí para dar uma... O chefe disse que é para entrar de voadora no Medicurso. Vamos ver. O Medicurso é forte, a gente vai tentar. Mas a equipe é muito boa. Nenhum curso tem 42 especialistas trabalhando como a gente está em material e gravação de aula. Então, está muito bom. Então, se você gostou da aula do Diógenes, se você achou ele divertido, hilário, engraçado, rosto bonito ele não tem, isso não adianta a gente querer. Mas se você gostou do jeito dele falar, com esse sotaque meio, oxi, cava da peste, dá uma olhadinha lá no curso. Camila, para finalizar, 9 entre 8 alunos estão perguntando como é que eu passo na USP? Quando que eu passo na USP? Na cirurgia geral, na cabeça e pescoço? E como eu passo na USP?
Então, a minha opinião pessoal é que eu não faria residência geral na USP, tá? Meio polêmico isso, falar, não faço residência geral na USP. Mas é meio complicado ali, porque as especialidades acabam podando muito os residentes de cirurgia geral ali, e muitos que vão fazer residência ali, eles acabam indo fazer a residência porque eles querem fazer a subespecialidade ali. Então, eles vão já com esse pensamento, tá, beleza, na geral eu não vou operar muito, eu não vou fazer muita coisa, mas porque a minha especialidade vai me garantir. Só um minutinho que eu tenho que abrir a porta aqui, só, um segundo. Já deu. Então, eles já vão com esse intuito de que eles estão ali para fazer a especialidade deles. Só que se você não tem esse intuito, se você quer fazer uma geral mesmo, raiz, você vai lá para operar, talvez não seja o melhor lugar para você fazer. Camila, Agora dá a cabeça. uma pergunta para fazer a você, eu acho que vai ser muito interessante para os alunos em relação à USP especificamente. Que o otorrino tem essa barreira, eu acho que cabeça e pescoço vai ter também. Hospitais, para vocês que vão fazer prova, ponto. Eu passei na prova, a prova que a Ackley fez em São Paulo foi a mesma que eu fiz no Rio, Sul e São Paulo. Você acerta as questões, está aprovado. Você estuda em casa, depende de você. Os hospitais universitários, eles têm a segunda fase, que é a prova prática, mas mesmo assim, você depende e também tem entrevista. Infelizmente, às vezes, em algumas bancas ou em algumas instituições, tem algum protecionismo que quem é da casa já recebe um pouco da prova prática e também tem essa diferença na hora da entrevista. Eu quero saber o que é a sua experiência da USP em relação a isso. Eu acho que para vocês que são alunos, essa é a pergunta mais importante, viu, que Camila vai responder. Então, eu não tinha muita ideia de como que era a prova, assim, eu li o edital, aí a questão da cabeça e pescoço, de diferencial, é porque metade da prova da cabeça e pescoço é de otorrino. Que como tem o pré-requisito de otorrino, então 50% das questões são cabeça e pescoço da primeira fase, são cirurgia geral, e o outro 50% são otorrino. E eu não sabia nada de otorrino. A residência geral não me preparou para otorrino. Então, o que eu fiz foi, beleza, eu estou fazendo residência de geral, não tá fácil estudar, né? É mais difícil estudar na residência do que quando você está no internato, acreditem. Então, eu vou fazer um estudo um pouco mais inteligente aí. Eu pensei, o meu concorrente, a maioria, são residentes de cirurgia geral. Esse cara, acertar uma questão de cirurgia geral, ele tem a mesma chance que eu. Só que ele também não sabe otorrino. Então, eu vou estudar muito otorrino, porque a questão que eu acerto de otorrino, ele não acerta. Mas eu posso acertar uma questão de cirurgia por uma experiência que eu tive, alguma coisa que eu vi da minha prática, mas otorrino eu não tenho essa ferramenta. Então, eu estudei muito otorrino, muito, e estudava também a cirurgia geral. Outra coisa, eu fiz muita prova antiga. Que você consegue entender como é que eles pensam, quais são as questões que eles mais gostam de fazer, quais são os temas que eles mais gostam de abordar. E aquele que nunca cai, assim, você pode perder tempo estudando aquilo e aquilo não virar uma questão, não te serve para nada. Aí eu consegui uma boa colocação nessa parte da prova na prova teórica. Daí, nessa prova teórica tinha a prova discursiva, que também valia muito, então aprendam a fazer prova discursiva, tá? É mais difícil, mas vale a pena investir tempo. E aí tinha uma segunda parte que era a prova prática. E aí ninguém sabia me falar o que era essa prova prática. Ninguém sabia como que era a prova prática da cabeça e pescoço. Só tinha assim, como que faz a prova prática da geral. E aí aí isso aí você encontra, tem até alguns cursinhos que estão dando isso, mas a cabeça e pescoço não tinha nada. Eu falei, olha, não sei como é que vai ser a prática, mas pelo menos a teoria, se eu souber, eu consigo enrolar lá na prática, né? Então, eu estudei daí, a segunda fase, estudei direcionado para cabeça e pescoço. E a entrevista, pra gente, eu não senti isso, tá? Existem algumas especialidades ali da USP que têm um favoritismo pelos residentes da casa, e a entrevista é um lugar que eles fazem muito isso, que é o lugar que eles conseguem mover mais ali a lista, apesar deles não admitirem. Ninguém admite isso. Mas existe isso sim. Na cabeça e pescoço não teve, né? Tanto que eu e outra menina entramos, a gente era de fora e dois caras da USP não entraram. Mas existem outras especialidades que fazem isso, sim. O que mais? Aí a outra prova que eu fui fazer foi a de São Paulo, e a de São Paulo era só teórico, e depois tem aquele bingo lá que eles fazem lá por ordem de chegada, que você vai dizer o que você quer fazer. Então, mas não eu tem acho muito que segredo, é estudar.
você pode transformar seu estudo num estudo mais efetivo, porque você tem horas contadas, você não tem mais toda aquela disposição para estudar, mas não existe segredo, você tem que sentar e estudar. Show. Camila, muito obrigado, tá? Muito obrigado por contar a história, muito obrigado pela noite divertida. Depois dessa, viu, Ackley? Merece uma vaga na equipe, viu, Ackley? Ó, rapaz, vamos ver lá se a galera vai botar um hashtag Vem Camila lá no Instagram, lá, quem sabe o pessoal te ajuda. Aí. Eu juro que se eu souber alguma coisa da prova, eu aviso. Muito obrigado, Camila. Obrigado. Uma dica para quem for fazer prova esse ano, eu acho que não vai ter segunda fase aqui na USP por causa do Covid, vai ser só prova teórica. Então a chance de passar é muito maior para quem é de fora, porque a prova teórica ninguém vai poder sair na frente aí. Você e a prova só. Bacana, bacana. Obrigadão, Camila. Valeu, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Ô, Didi, obrigado, querido. Foi um prazer te ver virtualmente. E a todos, fale, Didi. Até mais, obrigado pelo apoio também. Agora espero poder lhe ver aí pessoalmente em Floripa. Show de bola, show de bola. Obrigado a todos que ficaram. Daqui 2 semanas a gente tem mais uma com o Daniel, presidente do CRM, e com a doutora Graziella, conselheira federal, falando sobre ética e o estudante de medicina, mas um papo descontraído, porque ética é chato pra caramba, às vezes os caras conseguem deixar a aula chata. Então a gente vai fazer um papo descontraído, falar tudo que envolve ética e o estudante de medicina. Muito obrigado a todos que estiveram presentes, obrigado aos meus colegas. Boa noite a todos. Tchau, tchau.